Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte da obra, que trata dos exemplos, e estamos começando hoje o último capítulo desta obra, que é o capítulo 8, que vai tratar das expiações terrestres. Allan Kardec vai trazer casos que ilustram alguns casos de expiações aqui no nosso planeta. O nosso primeiro caso será de Marcel, a criança do número 4. Marcel, a criança do número 4. Na verdade, ele era conhecido como número 4. Mas vamos saber o caso desse espírito. Esta é a primeira parte, né, porque é um caso extenso. Num hospício da província, do interior, não é? Havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de descrever. Não era ali designado senão sob o número 4. Ele era conhecido como número 4. E inteiramente contrafeito, seja pela disformidade natural, seja em consequência da sua natureza, suas pernas contornadas tocavam seu pescoço. Então, ele tinha uma deformidade postural, não é? Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sobre a saliência dos ossos. Ele cobria os ossos, mas ficavam tão pontudos que chegavam mesmo a rasgar a pele. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos eram atrozes, terríveis. Pertencia essa criança, de 8 a 10 anos, a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava 4 anos, ou seja, metade de sua vida foi com essa doença. Sua inteligência era notável para a sua idade, então o problema era apenas físico. A expressão da sua inteligência não havia sido afetada pela doença. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. Então, embora ele sofresse muito, ele mostrava coragem, calma, serenidade diante dos sofrimentos. O médico no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Então, o médico conversava com ele. Por quê? Porque, embora o corpo afetado pela doença, tinha uma mente brilhante. Não somente o tratava com bondade, mas quando suas ocupações permitiam, no caso médico, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão de seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Item 1. Um dia, a criança lhe disse: Doutor, tem depois a bondade de dar-me algumas pílulas, como as últimas que me ordenastes? E por que isso, minha criança? Pergunta o médico. Dei-te as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. Pílulas, remédios, não é? Aí a criança disse: É que, vede, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão ao meu lado. Então ele não queria para ele não queria era chegar a gritar para não perturbar os outros.
Frequentemente tenho dificuldade de me impedir isso. É difícil não gritar, por causa da dor. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme continha. Onde essa criança auria, conseguia semelhantes sentimentos. Isso não poderia ser no meio onde ele foi educado, e, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, aos 4 anos de idade, não é? Não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Era, pois, neles inatos esses sentimentos. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, em admitindo que criar essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Então, em se admitindo que a alma foi criada junto com o corpo, ok? Como é que uma alma, não é um pensamento espírita. Aqui não está dizendo que o médico era espírita. Então, a alma foi criada junto com o corpo. Como é que esta alma tão boa recebeu um corpo tão doente, tão comprometido? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma. Ou seja, ela não foi criada a alma junto com aquele corpo. E a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Então, essa criança acabou morrendo. Né? Sua doença era realmente grave e ela não resistiu. Daí a algum tempo, esse espírito, né, deste que foi uma criança doente, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, onde deu a seguinte comunicação em 1863. Diz o Espírito: Vós me chamastes, vim para fazer com que a minha voz se estenda além desse recinto. Como nós estamos aqui ouvindo a voz dele hoje, não é? Através vamos dizer assim, do caso tão bem narrado aqui por Kardec. Então, vós me chamastes, vim para fazer com que a minha voz se estenda além desse recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia na terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá a coragem e a resignação. A agonia, ela dir-lhes-á, ou seja, ela dirá aos que sofrem, que sobre a cama onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso, Deus, e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos, se misturando às preces, e então vão compreender a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento, se misturando às blasfêmias. Então, nós temos os sofrimentos que se misturam às preces daqueles que buscam em Deus força para suportar suas lutas, ou, se não, teremos o quê? Os lamentos se misturando com a revolta, e aí vem as blasfêmias e nenhum tipo de lenitivo para as dores. E ele continua: um dos vossos bons espíritos,
o grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar esta noite, ou seja, de ele poder se comunicar. E aí ele está falando de Kardec. Ou não. Não. Ok. Aqui diz, então vamos lá, temos uma nota de pé de página. Um dos vossos bons espíritos, Kardec estava encarnado, não podia ser Kardec. Só eu para falar uma bobagem dessa. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar esta noite, para poder falar. Quem é? Está aqui na nota. Santo Agostinho, pelo médium com o qual se comunica habitualmente na sociedade. Então, Santo Agostinho ia falar, né, através do médium, mas não falou, deixou que o espírito tomasse o seu lugar, cedeu a vez para ele. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso da vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador, terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Quando nós entendemos isso que ele disse logo no início, não é? Lembrar que a agonia da terra prepara as alegrias do céu e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá a coragem e a resignação. Lindíssimo isso. Agora temos uma pergunta que vai ser feita a ele. Parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Então, quer dizer, é um espírito parece tão elevado, e ele veio para destacar nele, na sua vivência, como sofrer diante das provações. A pergunta, então, faz sentido, não é? Parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Resposta. Eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável, aquele menino, não é? Doente, tão deformado e sofredor, tão miserável, foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos, eu era vão e orgulhoso. Outrora, antigamente, fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo, mas eu espiei cruelmente. Ele já havia espiado. Eu espiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso que suportei somente durante alguns anos, nesta última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira, até extrema velhice. Então, numa existência anterior, eu já tinha expiado uma existência inteira. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida, como o menino doente, o número 4. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Então, ele estava no final de um estágio expiatório mesmo, de habitante de mundo de provas e expiações. Né? Ele estava ali
muito mais depurado do que nós estamos neste momento. Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vinda. Marcel. Ele então, até aqui, não tínhamos nome nenhum, era apenas a criança do número 4, embora o título, não é? Nós temos Marcel, a criança do número 4, mas no texto o nome só aparece ao final desta primeira comunicação. Então, amanhã damos continuidade ao caso desse espírito tão evoluído que já foi missionário várias vezes e veio, então, dar, através do seu testemunho, consolação para os que sofrem, ensinando o quanto devemos buscar forças no alto quando enfrentamos as nossas dores, não é? Amanhã estaremos de volta, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.